eu acho muito legal essa nova onda, né? Retrô, nostálgica, que hoje está super em alta, né? E você pegou uma fase muito boa, né? Que foi justamente essa transição que você falou, né? Depois do CD e tal. E eu acho que daqui pra cá, cada vez valoriza cada vez mais, né? Então, se na época, né, você sentiu lá, pô, caramba, tem gente que tá pagando isso e tal, sendo que meu custo não foi bem mais baixo. Hoje deve ter valorizado muito esse seu acervo, né? Muitos discos que você vendia antes, agora você venderia muito mais caro. Mas é um mercado realmente que tá em ascensão, né? A gente até aqui no nosso próprio canal, a gente teve a oportunidade de entrevistar a locadora Charada, que é uma videolocadora, né? Então, da mesma forma que é impressionante esse movimento do vinil, tem pessoa alugando vídeo VHS justamente para ter essa experiência nostálgica, comprando, colecionando, que entra basicamente na mesma linha. A gente teve a Super Anos 80, que é uma loja especializada de brinquedos, né? Então você vê três segmentos, né? Que os três tá tendo em ascensão, cada vez mais procura de videolocadora, fitas VHS, brinquedos com a Super Anos 80 e agora você com o Casarão do Vinil. E então, assim, não é só o vinil, né? E assim, eu acho que esse mercado de colecionadores, no sentido geral, tem evoluído muito, né? Eu acho que não só correlacionado a essa questão dos anos 80, 60, ou nostálgico, ou retrô, né, que o pessoal fala, mas de colecionadores no sentido geral, né, de ter esse hobby de, eu quero ter uma quantidade, né, maior de vinis e etc, e competição, que é algo que é legal também, que sempre teve, mas acho que aqui no Brasil não era tão forte, hoje tá tendo muito, muito mais força. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa perspectiva desse mercado de colecionadores. Como é que você vê essa evolução aqui no Brasil, que realmente acaba sendo uma oportunidade para muitas pessoas aí, até às vezes empreender? Olha, eu até, de certa forma, dissociaria um pouco a figura do vintage retrô em relação ao vinil. Até foi. Uhum. Hoje, o vinil, os CDs, eles têm uma queda nas vendas de 30%, e o vinil tem um crescimento de 30%. Isso, do ponto de vista estatístico, num gráfico, é uma boca de jacaré, o pessoal chama de boca de jacaré, porque ela vai abrindo cada vez mais. Então, Sim. as vendas de CD vão cada vez cair cada vez mais, o CD vai entrar em Que CD extinção. também já É um entrou grande. no nostálgico, né? CD hoje também Sim. ninguém não é mais A, pro, usado, né? a propósito de investimento e empreendimento, CD é um bom momento de comprar o CD, como eu fiz com o vinil lá É, atrás. Então, verdade. mas já fica como dica. E o vinil, cada vez mais, crescendo as vendas, vai fazer parte do dia a dia das pessoas, porque é a garotada que está comprando. Uhum. Então, a garotada que está reconhecimento do valor do vinil, porque é uma mídia que se mantém desde 1948 por influência dos pais. Do ponto de vista do colecionismo, esse é um mercado extraordinário. E aí, não só falando de vinil, mas de tudo. Né? Um item que você acabou também passando por cima, mas fazendo a referência superficialmente. As fitas cassete também voltaram. Tem um fabricante americano, ele deu uma declaração que ele está vendendo mais fita cassete agora do que na época da fita cassete. Nossa. Então, são itens que estão sendo valorizados por conta de que a qualidade, né? E aí sim, o saudosismo, o vintage, todas essas características que você citou, né? Uhum. São contempladas na figura do colecionismo. Então, Uhum. todo item relacionado a colecionismo está sempre associado a uma oportunidade de negócio, à figura do empreendedorismo. Se você se debruçar sobre isso, você vai encontrar coisas incríveis. Existem catálogos, por exemplo, com mais de 1.000 páginas sobre bolinha de gude. Quem podia imaginar isso? Nos Estados Unidos tem um É, catálogo com mais de 1.000 páginas de bolinha de gude. nossa. Existem livros, né? Eu conheci alguns livros só de capas de vinil com mulheres na capa, não nuas, não vídeos, fotos pornográficas, Uhum. mas fotos artísticas, com mulheres vestidas de um jeito artístico. Tinha Sensual todo, ali. milhares de capas. Eu falei, não, isso não é possível. Um catálogo só com capas de mulheres. Aí eu comprei um lote de um colecionador americano, né, 240 mil vinis, através de um leilão na Receita. 8.000 desses discos são capas de mulheres com fotos sensuais, mas fotos artísticas. Fotos belíssimas. Uhum. Então, aquilo que eu imaginava como impossível
eu acabei me deparando e pegar na mão centenas e centenas de caixas com esses discos, com essas capas maravilhosas. E muitas capas iconográficas, né? O Brasil sempre foi uma referência em termos de capas. Então, a figura do colecionismo, quem estiver nos ouvindo, principalmente a garotada, todo item passível de ser associado a colecionismo, isso representa uma oportunidade de empreendimento, uma oportunidade de negócio, porque a figura da coleção, ela está sempre presente em todos nós. Eu colecionei embalagem de cigarro quando era criança. Eu lembro que minha mãe jogou fora, porque achava que aquilo atrapalhava os estudos. E tem embalagem. Eu vi outro dia um cara na Bélgica comprou por $1.000 uma embalagem de Continental sem filtro. Eu tinha tantos. Então, há uma valorização desses itens cada vez mais. Tem determinadas situações que beira assim, não é bizarro, mas impressionante. Vou dar um depoimento do que o Casarão passou na pandemia. Eu acho que isso também pode ser um testemunho. Sim, sem dúvida. Para as pessoas verem nesse testemunho aquilo que eles passaram também, e talvez até fazer algum tipo de comparação do que foi esse momento de dificuldade para todos. Ainda mais você com uma loja física, né? Por mais que acho que você deva vender online também, né? Mas a loja física acho que era o carro-chefe ali e tal. Mas a nossa loja física, ela era a principal sustento da nossa atividade. Nós tínhamos uma atuação um pouco no Mercado Livre e um pouco no Discogs. Mas o nosso forte era a loja física. E diante da pandemia, eu reuni a garotada, falei para eles, olha, nós vamos ter que fechar. Oficialmente foram 3, nós nos demos ao luxo de ficar 5 meses, até para não correr risco. Virei para a garotada e falei, olha, o pessoal mais velho vai ficar em casa, né? Eu também, como já estou incluído nesse rol dos idosos aí, mas com muito entusiasmo, né? Eu acabei trabalhando mais em casa, com cada vez mais entusiasmo. E eu virei para os meninos e falei, olha, mas vocês vão ter que fazer a sua parte. Tá? E eles fizeram isso com muita competência e com muita vibração. Então, o Instagram representou uma ferramenta muito importante e uma ferramenta, uma plataforma que a gente usava muito pouco, que é o Discogs. Hoje, nós somos a maior loja no Discogs, graças a esse momento, infelizmente, que a pandemia representou como um desafio. Nós passamos a cadastrar... Mas virou uma oportunidade, né? Aquela questão virou uma oportunidade, porque o mundo, Tiago, o mundo inteiro, ele é fascinado por música brasileira e os colecionadores, eles não abrem mão de ter tudo, eles querem ter tudo. Uhum. Então, você vende muito para lá fora, para gringo? O mundo inteiro. Nossa, toda noite você abre aqui, Estados Unidos, Japão, caramba, Austrália, Indonésia, Europa como um todo. Nós vendemos para o mundo inteiro prensagem nacional, os compactos, os discos pequenos. Nós temos 400 mil compactos. No Discogs nós temos 25 mil itens. Nós somos a maior loja de disco com prensagem nacional do mundo. O Discogs nos selecionou, nos contemplou com o privilégio de fazer de ser a loja. Foi ontem, inclusive, a reunião. A nossa loja vai ser a loja que vai uma fase de transição de uma parceria do Discogs com o PayPal, né? Uma parceria muito ambiciosa, e o Casarão do Vinil foi escolhido por conta do interesse dos colecionadores do mundo inteiro em comprar os compactos de prensagem brasileira. Eu vou dar um exemplo. Isso foi no ano passado. Nós encontramos um disco, um compacto, que na hora eu vi que era um compacto, tinha uma vocação para Discogs, isso antes da pandemia, no ano retrasado. Tinha vocação para Discogs, tinha muita gente procurando, não tinha venda. Aí a Tássia, a menina até que coordenou com o Fernando e com o Felipe o nosso podcast, a parte formal, ela virou para mim e falou, isso aqui é muito procurado, vamos colocar R$300. Aí eu chutei o pau da barca e falei, não, com essa procura toda, vamos colocar 3 mil. Nossa! Colocamos por 3 mil, quase que numa atitude suicida. Isso numa segunda-feira. Eu achei o disco no domingo, colocamos na segunda-feira de manhã. E ela até deu risada, né? Achando que eu estava meio xarope. Quando foi no final da tarde, ela ligou para mim e falou, estamos fazendo pergunta. Eu falei, opa, então é um bom sinal. E na terça de manhã compraram o disco. Ou seja... Qual disco? Desculpa, repete.
Eu esqueci o nome, era Carlos Gato. Depois eu até passo, isso aí até para você divulgar também. Eu Nossa, esqueci o 3 nome mil agora mesmo. reais. R$ 3.000, um disco que provavelmente seria vendido por 5, por R$ 8.000. E agora eu vou dar mais Nossa. um exemplo. O que representa a figura do colecionismo? Você nunca ouviu falar no O6? O6, um Não, conjunto chamado O6. não, Nunca não ouviu falar, conheço. ninguém ouviu falar. O6 é o Pré-Mutantes. É um Ah, disco que tem a Rita Lee com 17 e 18 anos na capa, né? Com o nossa. Arnaldo, o pessoal dos Mutantes. É um disco que, se você tiver, vale US$ 8.000. Dólares. É um compacto com duas músicas, uma de cada lado, não é nem um Cara, compacto duplo. eu ia te E não perguntar é isso. Qual, vale. qual, qual que é o mais caro? Esse daí seria o mais caro? Olha, em termos de compacto brasileiro, provavelmente esse é o mais caro. Nós já tivemos casos de outros, né? Foram vendidos por 4.000, ou coisas do Moacir, aquele Pai Biru, 4, 5 mil reais. Tem um disco do Roberto Carlos, que também tem toda uma simbologia, né? Que é o Louco por Você, o primeiro disco dele, ele renegou, E e o esses fato de aí, ter acho que você nem renegado. vende aqui no Brasil, né? Você vende lá fora mesmo. O pessoal adora música Não, esse brasileira. Louco por Você. Esse Louco por Você, por conta de ser raro, foram poucas cópias e representou um fracasso do Roberto Carlos, e ele renegou o disco, tem muita procura. Já foi vendido por R$ 8.000, R$ 9.000, né? Nossa, Eu mesmo vendi uma vez por R$ 7.000. caramba. Então, essa figura da raridade ou de alguma particularidade. Tem um dos Beatles, por exemplo, que ele foi, na época, a capa do disco era eles fantasiados de açougueiro e com um monte de cabeça ensanguentada. E isso Nossa, representou uma demonstração de mau gosto perante os distribuidores e os lojistas. E esse disco parou a produção e foi recolhido. Tornou um disco raro, caramba. vale US$ 75.000. Deus do céu. Então, eu acho que Então, esses que os que mais valem é justamente aqueles que contam uma história, né? você tem ou a raridade por ter uma quantidade pequena ou associado a algum tipo de história. Isso torna o produto raro e leva os colecionadores a pagar verdadeiras fortunas, Não, né? sim, a Por raridade acho esses que itens. sem dúvida é um ponto principal, mas eu acho que o legal que a gente pode levar em consideração nisso, até como mesmo para quem não é desse mercado, né? Porque o, os produtos hoje, a gente tem muito produto meio que básico ali só para pro cotidiano da vida, né? Então, assim, até uma lição básica de marketing aí para empreendedorismo. Quando você quer realmente ter um diferencial, porque hoje em dia, né, com internet, com Mercado Livre, com compra online, que você acha qualquer coisa, né? Além, né, de diversas lojas com muita concorrência, normalmente para você crescer no mercado, mesmo que seja de venda de produtos, você tem que trazer algum diferencial dentro do seu produto. Aí, normalmente, com tecnologia, etc., ou com valor agregado, né? Aí, normalmente, o pessoal agrega algum valor em cima da marca, de ser um produto sustentável, de ser um produto voltado para o bem-estar, ser um produto para crianças, né? Aí, cada empresa tem uma estratégia para agregar valor ao produto, para trazer um diferencial ao mercado primeiro para você vencer a concorrência e também para você conseguir, né, colocar um preço um pouquinho maior, ter uma maior rentabilidade, maior lucratividade. E um dos pontos principais de agregar valor ao produto é você contar uma história, né? Eu acho que até faz parte da estratégia de marketing que hoje de todas as empresas de marketing, os especialistas de marketing têm que ficar quebrando a cuca para conseguir fazer com que um produto ele tenha uma associação com determinada história. Aí normalmente eles vinculam alguém famoso para agregar esse valor e etc. E você vê que esse é o principal diferencial também, né, além da raridade, desses produtos mais antigos, colecionáveis. E você vê que isso afeta muito o valor pela questão da história, né? Normalmente quando é um produto, além de raro, ele conta uma história específica, como esse dos Beatles que voltou, o da Rita Lee que foi na infância dela, foi primeiro antes dos Mutantes. E quando tem uma história por trás, todo mundo, né, faz parte do ser humano, da sociedade, do mercado, realmente valoriza e aquele produto acaba sendo muito mais procurado, né? Sempre que um item está associado à história das pessoas ou do próprio produto, se torna o produto mais relevante do ponto de vista de interesse comercial, né, e valorização por si só. E uma coisa que chama atenção nos compactos, né, porque você tem a figura do LP, ele é muito mais procurado comercialmente para o grande público.
Uhum. Mas o compacto, que é aquele disco pequeno, 7 polegadas, seja o simples, que é uma música de cada lado, ou o duplo, ele está associado à história de todos os cantores que se consagraram, porque foi o começo da carreira. Então, Sim. todo mundo se consagrou, né, os Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque da Vida, Maria Bethânia, Elis Regina, enfim. Tipo Eles single, né? iniciaram... inclusive lá fora é conhecido como single. Eles têm a história deles associada a esse produto. E o mais incrível, aí a oportunidade que eu tive, como eu acabei, eu tenho provavelmente a maior, não vou dizer coleção, porque eu não fui um colecionador, eu fui um acumulador. Eu tenho 400 mil Acervo, né? O compactos. acervo, maior acervo. Então, eu tenho o maior acervo de compactos do Brasil, e o compacto representa a história desses cantores, não só dos que se consagraram, mas daqueles que não se consagraram também. Então, se nós temos 1000 cantores que se consagraram ao longo dessas décadas, eu imagino que tem 50 mil, né, que não se consagraram, mas que tem seu registro no compacto e que tem uma história para contar. Eu tenho um projeto que está no forno aí, tenho conversado com o pessoal que também ficou fascinado pelo projeto, que é exatamente o resgate da história desses personagens, seja cantores, cantoras, duplas ou bandas. Ninguém sabe disso, mas essas bandas que a gente tem de rock, anos 80, essas consagradas, né, o Traje a Rigor, enfim, sabe quantas bandas tem dessas? A gente tem em compacto isso, 600 bandas. Os nomes os mais incríveis possíveis, os mais extravagantes, bizarros, criativos. É uma coisa fantástica. Então você imagina cantores, duplas e outras bandas desconhecidas. Sim. E são justamente essas bandas, né, que têm essa componente de interesse junto a colecionadores, não só por serem diferentes, mas porque muitas vezes traz um estilo, traz um groove, né, que eles chamam, que é o ritmo, uma batida diferente, algo que os grandes artistas vão buscar como fonte de inspiração. Então, eu brinco até, um projeto que eu chamo até com uma reverência também, chama João Gilberto Vivia Me Ligando. E olha a ideia de Jerico para esse nome. É até engraçado. Eu imagino a gente criar um espaço para resgatar a história desses cantores e cantoras que não se consagraram, mas que tem um disco só, né? Por exemplo, um só, em toda a sua carreira, Caramba. E abandonaram a carreira. E por que motivo abandonaram? No bojo desse projeto, que pode ser um centro cultural, a gente resgata a história deles, conta, coloca esses personagens no meio de outros artistas consagrados, com o João Gilberto do lado, e a gente reproduz em CD, por exemplo, em outra mídia, o disco original, reproduz para ser distribuído para a família, né, para os amigos, num hall aí de pelo menos 20 pessoas, então é um projeto cultural que atinge 1 milhão de pessoas, isso é extraordinário no Brasil. E por que tem esse nome, João Gilberto Vivia Me Ligando? É uma ironia. A gente cria uma situação onde esse cantor ele vai poder ficar numa situação em que a filha vai perguntar, pô, pai, por que você não continuou a sua carreira? Né? Ele vai falar, era um mercado muito promiscuído, ou uma outra desculpa, né? Tava sem dinheiro, sei lá. Muita coisa. Eu me desgastei, eu me apaixonei pela sua mãe, fazendo uma média com a esposa, né? Ou eu achei que era muito competitivo, tal. Aí ele finaliza, né? Essa ironia, ele finaliza no final conversando com a filha, né? Ou com outras pessoas. Por que você não continuou? Claro, eu não continuei, mas houve muita insistência do meio, né? Para eu voltar. Inclusive, o João Gilberto vivia me ligando. Sim, não, muito boa. O João Gilberto é o maior ícone, né, da nossa música. Eu era muito perfeccionista, né? Teve uma implosão uma vez, que era o basicamente as histórias não contadas, né, não contadas da música brasileira. Voltando para o tema implosão, teve uma implosão com o Fleury, em 92, justamente lá na Zona Norte também, aí no Jardim São Paulo, antiga administração regional. Foram entrevistar o governador para saber dele a emoção e o medo de uma implosão, né? Perguntaram se ele tinha ficado com medo. Ele falou, não, eu fiquei mais com medo do João Gilberto ontem no Municipal. E o João Gilberto foi fazer um recital e ele era muito rigoroso na qualidade de som, no ar-condicionado. Então,
As pessoas criavam uma tensão, é que nem o Tim Maia, né, folcloricamente falando. Todo mundo tinha medo do Tim Maia, se ele ia chegar atrasado, se ele ia xingar os músicos, o som estava fora de tom, enfim. Então são essas histórias que enriquecem o mundo da música, né, e a tornam mais fascinante. Esse mundo do compacto, aí voltando para o item colecionador, é o mundo que se esconde, que esconde por trás milhares de figuras que tiveram uma participação incrível, né, por ter participado da música, ter ajudado a estimular e ter história para contar para os filhos e para a família. Isso gera esse fascínio para quem coleciona, né? O pessoal entra nisso e se perde nesse mundo aí gigantesco que está nas sombras aí da história principal que é contada, né? E esse esquecimento do mercado deles é ressuscitado graças aos colecionadores, que vão de encontro a procurar esses produtos e valorizar. Você veja só, um disco de uma pessoa desconhecida, ninguém sabe, pagar 3, 4, 5 mil reais nesse disco é o verdadeiro reconhecimento da qualidade musical que lá atrás não foi reconhecido. É o momento de se resgatar esse valor. Sem dúvida. O Casarão do Vinil nasceu de um empreendimento fracassado, então fica a mensagem de que um fracasso, né, não é o fim do mundo, não é o momento de se parar, e sim de fazer, até mesmo sem querer, né, usar da criatividade, né, a reviravolta, dar a volta por cima, né, chamando a atenção para a música, né, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, para novos desafios.